Como vencer a ansiedade? Nesse vídeo eu vou explicar para você e vou testemunhar como eu venci a ansiedade à luz da Bíblia. Vou narrar o que aconteceu comigo, vou narrar como Deus falou comigo e quais foram as referências bíblicas que eu encontrei em relação à ansiedade. Talvez você está enfrentando crises de ansiedade, toma remédios contra a ansiedade, ou talvez você tenha um familiar, alguém dentro da sua casa que está com ansiedade, síndrome do pânico, e eu tenho certeza absoluta que esta palavra está indo de encontro à tua vida, de encontro ao teu coração. Esta palavra, ela vem para ser uma bênção na sua vida. Antes de mais nada, eu não estou aqui para menosprezar a medicina, menosprezar os profissionais, os psicólogos, pois eles são muito importantes no tratamento, na ajuda. Eu venho aqui falar da minha experiência, da experiência que eu tive com crises de ansiedade, da minha experiência com Deus e como eu fui curado, o meu testemunho. Então, eu quero deixar bem claro aqui que minha intenção aqui não é dizer que você deve unicamente procurar a palavra, embora a palavra ela tenha cura para a ansiedade, não podemos também menosprezar os profissionais da área da saúde. Mas vamos lá, vamos para a minha história, a minha experiência com crises de ansiedade. No dia 10 de maio de 2019, eu não esqueço a data, eu estava nesta sala, minha esposa havia ido já para a cama, eu estava aqui no sofá, estava assistindo a TV e era um dia comum. Eu me recordo que nesse período eu estava trabalhando muito, estava trabalhando em excesso e era um momento para me relaxar. Estava fuçando no celular e acredito que era por volta de umas 10 horas da noite, eu senti um ataque cardíaco, senti um sentimento ruim, algo ruim me tomando, e naquele momento eu fiquei apavorado. Eu não sabia o que fazer, não sabia o que eu estava enfrentando, e eu achei que aquilo era algo momentâneo, achei que aquilo era algo passageiro. Instantaneamente, eu desliguei o celular, fui para o quarto e tentei dormir. Fiquei meio preocupado, parecia que eu estava meio assombrado, e com muito custo eu consegui dormir. E pensei comigo, olha, amanhã é um novo dia e eu vou acordar e vou seguir a vida normalmente. Só que no outro dia, quando eu acordei, eu ainda estava com aquele sentimento ruim. Era um medo inexplicável, eu não conseguia explicar o medo, eu não conseguia explicar a sensação ruim que eu estava vivendo. Somente você que passa por isso vai entender o que eu estou falando. Não é um sentimento ruim, parece que vem um medo e nós somos tomados de um medo, de um pânico. E naquele dia eu acordei assim, eu nunca tinha acordado assim na minha vida e eu não simplesmente não sabia explicar. Eu me recordo que a minha esposa, né, porque geralmente, né, eu sou firme, não choro, não demonstro emoções, e a minha esposa ficou preocupada e ela perguntou para mim o que estava acontecendo. Eu expliquei para ela, falei, onde estava no celular, fuçando. Ela, mas você assistiu alguma coisa, viu alguma coisa que mexeu com o seu psicológico? Eu falei, não, estava no Facebook, vagueando pela internet normalmente, não ocorreu nada de estranho. E ela disse, meu Deus, o que está acontecendo? E nós não sabíamos, naquele momento, diagnosticar o que estava acontecendo comigo. Eu me recordo que eu estava no quarto e eu comecei a chorar. Eu sou um homem duro, eu dificilmente choro. E eu comecei a chorar. No caso, o meu filho tinha ido para a escola, né? Na época eu tinha apenas um filho, depois em 2020 nasceu a minha filhinha. E eu fui tomar um banho e no chuveiro eu comecei a chorar. E eu estava tomado deste sentimento, um sentimento que eu não sabia explicar. Estava tomado de uma tristeza, estava tomado também de um medo, parecia que eu ia morrer. E eu comecei a temer a morte começou a passar pela minha cabeça, começou a passar pela minha mente. Comecei a ser tomado por aquele sentimento ruim. E como disse, eu não estava num momento muito, digamos, firme com Deus. Eu não estava tendo aquela vida regrada de oração. Eu não estava naquele momento de vigilância. Eu estava muito preocupado com as coisas da minha microempresa, em melhorar as coisas, em trabalhar mais, em estabelecer novos projetos. Então não era aquele momento que eu estava buscando a Deus com todo o meu coração. Porque, infelizmente, nós temos momentos assim na nossa vida, não era para ser, mas, infelizmente, às vezes ficamos iludidos com as coisas desta vida, com as coisas desta terra, e nós bem sabemos que o mundo jaz no maligno. Sabemos que Jesus ele veio para dar vida, e vida em abundância. Mas aí, continuando aqui no testemunho de como eu alcancei a cura,
Eu me vi naquele momento que eu não estava tão firme com Deus e eu me vi na obrigação de orar a Deus, de buscar a Deus. E temos esse texto bíblico que se encontra em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, eu fui buscar refúgio aonde eu encontro segurança, aonde eu encontro paz, desde que me converti ao Senhor Jesus. Esse Deus nunca me abandonou. Esse Deus nunca deixou de estender a mão para mim. Esse Deus sempre me guardou, sempre me protegeu. E por isso que é bom ser crente. Por isso que é bom andar na presença de Deus. Porque quando nós nos sentimos desprotegidos, quando nós nos sentimos desamparados, nós temos Jesus. Eu liguei para um amigo, porque os amigos também são importantes neste momento, são importantes nessa hora. Um amigo meu, um missionário, lá da Paraíba, da cidade de Souza, pastor Edmundo, homem de Deus, e somente para ele eu contei o que estava acontecendo comigo, pedi orações, e ele disse que iria orar por mim e tenho certeza que ele me ajudou em oração. Falando nisso, se ele estiver assistindo esse vídeo, que Deus abençoe grandemente a sua vida, pastor Edmundo. Então, irmãos, eu fui para a oração e, sinceramente, já estava há uns 4 ou 5 dias assim, orando a Deus, buscando a Deus. E eu me recordo, não sei se foi no 5º ou 6º dia, né, me perdoe, me falha a memória, eu disse, não, hoje eu vou ter uma reunião a sós com Deus. Hoje eu preciso de uma resposta. E eu me lembro que eu tenho um quarto aqui no fundo de casa, porque está à noite agora, não tem como eu mostrar para vocês. Mas é um quartinho onde eu trabalho, faço minhas coisas, é uma espécie de escritório. Eu me tranquei neste escritório e eu falei face a face com Deus. E o Espírito Santo começou a falar ao meu coração quem eu era, a minha trajetória, sobre a importância de não me esquecer do Senhor. Porque eu estava tão focado no meu trabalho, eu estava trabalhando tanto, que eu havia me esquecido das coisas de Deus. Que eu havia me esquecido das coisas do Senhor. E o Senhor havia permitido aquilo comigo por causa do excesso do trabalho, porque não sei se vocês sabiam, o excesso do trabalho, o excesso de estresse, é uma das causas da ansiedade. Ansiedade nada mais é do que medo do futuro, anseio pelo futuro. Então, eu tinha aquele medo, aquilo me deixava estressado, porque, olha, será que a gente vai atingir o faturamento? Será que nós vamos conseguir, né, atingir as metas? E tinha toda aquela preocupação excessiva com o futuro, se vai dar certo, se não vai dar certo, sendo que a Bíblia fala aqui, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque tem cuidado de vós. Ou seja, não está escrito, olha, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele irá cuidar de vós, como se fosse uma ação futura. Olha, você lançou, agora eu vou iniciar a cuidar de você. Não, a Bíblia diz que o Senhor, ele tem cuidado de nós, ou seja, é uma ação que iniciou-se no passado e é permanente. Então, o cuidado de Deus sobre a nossa vida é um cuidado permanente. E às vezes nós nos deixamos, ansiedade é preocupação excessiva, é preocupação com o futuro, e às vezes você, meu irmão, você, minha irmã, serva do Senhor, você fica se debatendo, fica angustiada, fica preocupada, toma remédio para dormir, perde o sossego, perde a paz e fica preocupada com algo, primeiro, que você não pode resolver, algo que não está no seu alcance, e segundo, algo que nem aconteceu, às vezes é algo que está marcado para daqui 3 meses, 6 meses, é algo que você imaginou que há uma possibilidade de acontecer e você se deixa tomar por aquilo e aquilo tira a sua paz, tira o seu sossego e te toma, te enche de ansiedade. E a ansiedade faz mal para a nossa alma. A ansiedade, ela se torna uma doença que atinge todos os níveis de saúde que nós temos, tanto psicológica, como espiritual, como também física. O meu físico foi afetado. Eu não consegui dormir direito, eu não consegui comer direito, eu não consegui trabalhar direito. Todas as áreas da minha vida foram atingidas. E quando eu percebi que não adiantava eu me preocupar, porque está escrito, o Senhor disse, olha, não andeis ansiosos quanto o dia de amanhã. Basta a cada dia o seu mal. O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele faz uma elucidação, ele traz uma ilustração muito interessante em relação à ansiedade. Ele disse que ele estava em uma varanda e ele observou um fazendeiro, um sitiante, que havia feito a sua plantação e, de repente, como o sol estava escaldante, era um momento de seca, esse homem, ele andava de um lado para o outro, arrancando os seus cabelos, jogando o seu chapéu no chão, pisando sobre ele e esbravecido, nervoso. E Charles Spurgeon, então, traz a história deste homem à tona, dizendo, olha, o que resolveu o estresse?
o nervosismo deste homem em relação ao seu problema. Ficar nervoso, ficar preocupado não vai trazer a chuva. Se este homem tivesse dobrado os seus joelhos e orado a Deus, buscado a Deus, Deus certamente traria a resposta, o sossego e a paz para o coração dele. Porque está escrito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu vos ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, o nosso Deus é um Deus que traz cura. Então, descansa no Senhor. Descansa nele. E quando o Senhor falou comigo em relação às minhas preocupações excessivas, é interessante que eu não havia procurado um profissional. Depois, sim, eu vou contar aqui, eu fui procurar um profissional e eu me atentei à palavra, fui pesquisar algumas coisas e encontrei uma pregação na internet. Inclusive, eu quero deixar o link aqui na descrição, uma pregação do reverendo Hernandes Dias Lopes sobre ansiedade. E ele faz uma ministração muito interessante que se encontra em Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 6. Vai dizer assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Então, primeiro de tudo, a Bíblia diz que não é para nós nos deixar levar por nenhum tipo de ansiedade. Nem ansiedade financeira, nem ansiedade com os problemas familiares, nem ansiedade com os problemas da igreja, seja qualquer o tipo da ansiedade que você tem, do medo que você tem, do que tem tirado a sua paz. Não é para você se preocupar. Antes que isso, seja conhecida diante de Deus as vossas petições. Então, sabe qual é o remédio, o primeiro passo para se livrar da ansiedade? Orar. Está ansioso? Ore. Está preocupado? Ore. Está com pânico de algo? Ore. A oração é o primeiro passo para se livrar da ansiedade. Então, a primeira coisa que Deus nos ordena. A segunda está no versículo 8. E Paulo agora ele vem falar sobre o domínio do nosso pensar. Que é para nós pensarmos em tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é de boa fama. Porque a pessoa ansiosa, como eu sofri com crise de ansiedade, o que domina a mente de uma pessoa ansiosa? O medo, as preocupações. Você fica preocupado com algo? Meu Deus, e agora? Então é para nós pensarmos, firmarmos a nossa mente em coisas boas. Encher a nossa alma com coisas boas. E fica um alerta aqui, abrindo um parênteses, a Bíblia diz que os nossos olhos é a candeia do nosso corpo, ou seja, é a janela da nossa alma. Então nós devemos colocar diante dos nossos olhos coisas boas. E o que nós vemos hoje? Crentes assistindo filmes de terror, filmes de suspense com coisas malignas, com manifestações demoníacas, enchendo a sua mente com coisas diabólicas, satânicas. Procure pensar em coisas boas. Assista uma pregação, assista um testemunho, assista algo que edifique a sua vida. Coloque diante dos seus olhos algo que seja bom. Já foi comprovado, se tiver algum psicólogo assistindo esse vídeo, esse testemunho, já foi comprovado pelos psicólogos que se você ficar muito firmado, muito atencioso quanto às notícias do dia a dia, porque os jornais, o que os jornais pregam, o que os jornais noticiam? Apenas catástrofes, apenas notícias ruins. E há pessoas que, principalmente no período da pandemia, elas ficavam tão conectadas às notícias, ao que estava acontecendo, que ficavam ansiosas, temerosas com o que estava acontecendo e se encheram de ansiedade. Então procure encher a sua mente. Vá ler a Bíblia, leia um bom livro, encha a sua mente com coisas boas, porque se você pensar em coisas boas, ou seja, se você semear
em coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você encher a sua mente com coisas boas, o seu corpo, ele irá produzir coisas boas. Então, procure pensar naquilo que é amável, naquilo que é agradável. E no versículo de número 9, Paulo ele vai dizer, olha, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Então Paulo está dizendo que não é apenas para nós aprendermos o que deve ser feito, nós devemos praticar, fazer coisas boas. Então nós devemos orar, nós devemos encher a nossa mente com coisas boas, dominar o nosso pensamento com coisas boas, com coisas que vêm do céu, com coisas que edificam, com coisas que agradam a Deus. E não apenas coisas relacionadas à espiritualidade. Você pode estudar, fazer um curso, aprender a tocar um instrumento. Você pode aprender várias coisas boas, ao invés de ficar se preocupando com coisas ruins. E aí Paulo ele vem para a ação, ou seja, que não é para nós apenas aprendermos o que deve ser feito, mas praticar. Então, fazer coisas boas. Então, nós devemos fazer uma caminhada, fazer um exercício físico. Você tem filho? Você tem filho? Eu tenho uma filha de 4 anos. Às vezes eu pego a minha filha, coloco ela no carro, eu vou com ela num parquinho que tem aqui, e aí eu deixo o celular no carro e eu fico ali com a minha filha. Naquele momento, um lugar bonito. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu fiz hoje, que é neste parque, né? Tem uma pista de atletismo e tem um parquinho do lado. E lá tem muito verde, tem muita natureza, e nós vemos, né, os pássaros, tem uns macaquinhos que ficam lá nas árvores, e às vezes eu fico observando a natureza, e aquilo traz uma paz tão grande, traz uma paz tão imensa ao meu coração. Então, faça coisas boas, saia de casa um pouco, saia dos noticiários e faça coisas boas. Trabalhe na obra do Senhor, visite alguém, visite um asilo, visite uma pessoa que está doente, faça coisas boas, faça o bem para alguém, porque se você fizer o bem para alguém, o bem de Deus virá sobre a sua vida. E foi exatamente isso que o Senhor me deu direção. Eu parei por aquele momento e eu vi que o excesso do trabalho estava fazendo mal para mim e não estava dando resultado algum. Era desnecessário aquele trabalho excessivo, tudo aquilo era desnecessário. E eu descansei no Senhor e adivinha só, as coisas melhoraram, por aquilo que pareça. Porque o Senhor é quem nos faz prosperar. Lá em 1 Samuel capítulo 2 e versículos 5 e 6 vai dizer que o Senhor é quem dá a vida e tira a vida, é Ele quem enriquece, quem empobrece. Ao Senhor pertence todas as coisas. E eu senti a cura do Senhor. A minha alma foi se aliviando, aquele peso que estava sobre mim, ele foi sendo retirado. E só depois que eu fui conversar com um irmão em Cristo, que é psicólogo, que ele falou para mim que eu havia sido acometido de uma crise de ansiedade aguda, né, porque eu não consegui trabalhar. Eu fiquei aí uma semana. E ele me disse que eu tive muita sorte. Na verdade, não foi sorte, foi a mão do Senhor que trouxe a cura, porque ele trouxe relatos de pastores, de irmãos em Cristo que já estavam 1 ano, 2 anos, sofrendo com crise de ansiedade, tomando remédio. E como disse, mais uma vez, não estou aqui para ir contra a medicina, ir contra os profissionais da área da saúde, mas o Senhor é um Senhor que cura. O Jesus a qual nós servimos, ele cura depressão, cura ansiedade, cura câncer, ele cura todas as enfermidades. Aliás, ele levou sobre si todas as nossas dores e nossas enfermidades. E nós devemos crer nele. Nós devemos viver a palavra, viver as promessas e crer no cuidado de Deus sobre a nossa vida. Então essa é a palavra de Deus para você. Essa é a palavra de Deus para você. Eu encontrei a cura em Cristo. Cristo me curou. Foi Ele que me tirou dessa situação, dessa circunstância, para que eu pudesse, aqui neste vídeo hoje, nesse dia de hoje, contar o meu testemunho para você. Então que Deus abençoe grandemente a sua vida. Compartilhe esse vídeo com alguém que está enfrentando este problema, que eu tenho certeza absoluta que será de grande valia, de grande poder de Deus, de Cristo, para a vida dela. Que Deus abençoe grandemente.